Oi, gente! Essa semana é a segunda parte do vídeo sobre ansiedade. Eu vou fazer um perguntas e respostas. Eu abri a caixa de perguntas, vieram várias perguntas, algumas bastante interessantes e difíceis de serem respondidas, mas eu vou tentar fazer o meu melhor para dividir esse conhecimento com vocês. Bom, me perguntaram assim, que sintomas que são da ansiedade, mas não são muito conhecidos? Essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes a pessoa tem sintomas físicos, ela tem dores musculares, dores às vezes no couro cabeludo, bruxismo, dores na ATM, e isso pode ser sinais indiretos de que ela esteja sob uma pressão muito grande, ou seja, que ela pode estar sobre um quadro de ansiedade. Talvez ainda não seja uma ansiedade que traga um impacto muito forte, mas é uma ansiedade que já está começando a dar sinais de que pode vir a trazer problemas. Essa pergunta é muito boa porque ela foi feita por diversas pessoas, que é se a ansiedade pode servir de gatilho para outras doenças mentais. E a resposta é que sim. Por exemplo, na depressão, eu expliquei no vídeo 1 como que a ansiedade leva à depressão. E no caso do pânico, a ansiedade também pode estar relacionada. Porque uma característica fundamental do pânico é que a pessoa tem medo de ter novas crises. E é isso que faz com que ela tenha novas crises. Então ela vive com muito medo, ela vive muito ansiosa. Lembrando que a ansiedade e medo estão intimamente relacionados. Os medicamentos que tratam ansiedade, existe algum que não interfere na libido masculina ou feminina? Dificilmente nós vamos encontrar um medicamento que seja bom para a ansiedade, bastante eficaz, sem nenhum efeito colateral sexual. Isso é uma das coisas mais difíceis e problemáticas que a gente tem para fazer com que o paciente tenha uma adesão boa ao tratamento. Porque do que adianta melhorar um lado se a gente vai piorar do outro? Então é importante na hora de escolher a medicação, você e o seu médico terem uma conversa muito séria sobre isso e deixarem as coisas bem claras. Em relação ao trabalho, o que pode ser feito para aliviar a pressão externa e interna? Essa é uma pergunta bastante difícil, porque a primeira pergunta que eu faria seria: o que significa o trabalho na sua vida? Se o trabalho for uma coisa que te dá prazer, dificilmente ele vai ser uma fonte de ansiedade, ele vai ser uma fonte de medo. Na maioria das vezes, ele vai ser uma fonte de recompensa. Você vai se sentir capaz, vai se sentir útil. Mas se o trabalho estiver relacionado com situações de estresse, de assédio moral, ou situações na qual você se sente humilhado ou não se sente produzindo nada, talvez ele gere sim ansiedade. Porque o medo que surge é que talvez o tempo esteja passando e você não está fazendo nada de útil com a sua vida. E isso me leva a uma outra pergunta. Qual é a relação da ansiedade com a baixa autoestima e da ansiedade com a insegurança? A ansiedade, mais uma vez, está relacionada com medo. Então, quando a pessoa está muito insegura, ela está com medo de que o que ela sabe a respeito daquilo ou como ela se preparou para fazer aquela função não seja o suficiente. Então ela não está segura, ela está insegura. E a baixa autoestima tem a ver com você achar que às vezes a sua aparência ou os seus conhecimentos não sejam suficientes. Então também tem a ver com medo. É esse medo de não ser suficiente, não ser bonito o suficiente, não ser interessante o suficiente, inteligente o suficiente, que gera a baixa autoestima e gera ansiedade. Me perguntam muito sobre tópicos e gatilhos para ansiedade. Isso é muito difícil de falar porque
Sendo o medo uma emoção humana, ele vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, tem situações que podem ser extremamente ansiogênicas para algumas pessoas, como falar em público, por exemplo, e que para outras vai ser extremamente tranquilo. E pode ter outras situações em que essa pessoa que falou em público ficaria muito nervosa, por exemplo, estar no elevador, que a outra pessoa que teria problema para falar em público poderia andar sem nenhum problema. Então, quando a gente fala de comportamento humano, é muito difícil da gente generalizar, a gente achar um padrão que funcione para todo mundo, para toda a população. Então, os tópicos e os gatilhos para a ansiedade vão variar de pessoa para pessoa. Tem uma pergunta aqui que é muito boa. Existem pessoas predispostas à ansiedade? Todos nós, humanos, temos um certo grau de ansiedade. Isso é importante ficar claro. Agora, eu imagino que essa pessoa está se referindo ao transtorno de ansiedade. E algumas pessoas têm sim uma tendência biológica a manifestarem sintomas de ansiedade com mais facilidade do que outras. E se ela aparece em todas as idades? Sim, a ansiedade pode aparecer em qualquer idade. Uma coisa que tem chamado bastante atenção é o tanto de crianças ansiosas que nós estamos vendo hoje em dia. Isso leva a uma outra pergunta. Como conviver nessa sociedade que gera tantas pessoas ansiosas? Eu acho que a resposta para essa pergunta é justamente desacelerar. É ir na contramão. Se você está tendo uma crise de ansiedade, pare, respire, veja o que está acontecendo ao seu redor. Essa é a sua realidade. A ansiedade muitas vezes nos tira da realidade, nos deixa viajando, pensando em fantasias, e na maioria das vezes que não tem nem pé nem cabeça. Então, para viver nessa sociedade que nos gera tanta ansiedade, ter momentos de paz, momentos de lazer, momentos em que você fica com seus familiares, com seus amigos, faz nada, assiste filme, fica de perna pro ar. Tudo isso é importante para que a gente tenha uma vida plena e completa. E para finalizar, uma pergunta que me fazem bastante, tanto no consultório quanto aqui no Instagram, que é como tratar a ansiedade que não seja só com medicamento. Até hoje, é sabido pela ciência que tem 3 formas muito boas de tratar a ansiedade que são bastante eficazes. A primeira delas é a meditação, a segunda delas é a atividade física e a terceira delas é fazer uma psicoterapia séria com alguém que você tenha um bom vínculo. Eu acho que as perguntas mais importantes que me fizeram foram essas. Se surgirem outros, vocês podem me mandar e vai ser um prazer poder respondê-los. Se você gostou do vídeo, comenta aqui, deixa suas dúvidas aqui, vamos conversar. Ansiedade dá muito pano para manga, dá para muita conversa e eu tenho certeza que eu posso ajudar se vocês me permitirem.